Olá, minha amiga. Oi, Rafa, boa Tudo noite, bem? Boa tudo. Me, noite. me deu pânico, eu falei, você tá uma hora a menos, não tá? Uma Do que hora a menos. Eu gente? estou no fuso horário de Manaus, né? Ah, Então então, aqui, eu falei, meu Deus, será que a gente vai se desencontrar por conta do horário? não, de Que forma saudade alguma. de você. Mari, que Bom, agora honra. pelo menos a gente se vê online, né, Rafa? Tá cada um num canto do país. Eu quero Exato. primeiro de tudo assim te agradecer imensamente o convite, porque Rafa, quando eu vi o tema do seu livro, eu fiquei apaixonado. Na época eu até falei com você sobre isso, que eu achei o máximo o tema do seu livro. Desde que a gente se formou, o Rafael fez faculdade, a gente fez faculdade juntos. Eu enveredei para a área da advocacia e o Rafa passou em todos os concursos públicos que existem no mundo. Que isso. Depois você vai ter até que me ajudar, Rafa, porque eu não consigo nem elencar assim, a quantidade de concurso. Eu acho que tirando o MP, você já foi todos da área jurídica praticamente, não foi, Rafa? Mari, obrigado primeiro pelo convite que foi feito aqui. Não podia deixar de aceitar, porque você é uma amiga querida ao longo de tantos anos da faculdade, né? Um período de 5 anos em que nós tivemos aí a melhor das amizades, o melhor dos contatos. Então, nossa turma é uma É turma verdade. extremamente Nossa querida. turma maravilhosa, é verdade. Exatamente. Então, foi com muita honra, muito prazer, né, que eu aceitei esse convite para poder lhe ver também, lhe rever, que é É, sempre um prazer muito grande. E agora, nessa live, possibilitou a gente também de se reencontrar e e se foi ver. isso mesmo. Agradeço Rafa, estão primeiro. falando Pode para você falar, fica à colocar vontade. seu rosto um pouco mais para baixo. Um pouco mais para É, baixo. Vamos é a lá. Você câmera, isso. já Isso, isso, melhorou? isso, isso. Tá ok Melhorou. aí? Já Agora tá. tá. Agora Eu, foi, eu, agora eu não foi. consigo acompanhar todo mundo que está entrando, as mensagens, né? Eu estou aqui do celular também. Então, Eu, enfim, agradeço todo mundo que está aí participando, já as pessoas que entraram. Eu vi aqui, acho que o colega Flávio da magistratura, o Eduardo Paixão, grande amigo aqui, o Aman, colega de doutorado, a Zan, colega de polícia, enfim, amigas aqui, amigos que eu estou vendo aqui diversos. Então, agradeço todo mundo aí que está conosco, dispensando um pouco do seu tempo aí para primeiro nos encontrar e depois também tratar sobre um exato. assunto extremamente importante aí, né? Muito, Rafa. Eu vou fazer uma apresentação breve sua. E o Rafael se formou junto comigo na faculdade. Aí você foi. Eu sei que você foi delegado. Hoje você é juiz no Amazonas, né, Rafa? Exato. E quais outros? Você passou em tanto concurso que eu não sei Marina, nem precisar, na na verdade. verdade, na verdade, obrigado pela distinção aí com relação aos concursos. Aproveitando aqui o peixe também, né? Nós estamos com um livro, eu passei ao todo são muitos concursos, mas enfim, que eu cheguei até o final, que estão homologados, foram 11 e estou aguardando inclusive Parabéns. mais 2 homologações, enfim. Então eu passei pelas áreas de tabelião, passei para concurso de procurador do município, fui delegado de polícia, passei para a defensoria pública, diversos concursos de tabelionato e também passei para a magistratura, que sempre foi um grande sonho de infância, e hoje exerço ela aqui no estado do Amazonas com colegas valorosos aí que só dignificam a Ah, e profissão. Enfim, e fui tabelião também no estado de Minas Gerais, antes da magistratura, entre a polícia e a magistratura, também fui registrador de títulos e documentos no estado de Minas Gerais, na nossa saudosa São João del Rei. Não sei se tem alguém aí de lá ah, também para. que está Ai, conosco. lá é Mas, lindo. enfim, Lá acho é que eu lindo. percorri todas as carreiras jurídicas possíveis e imagináveis. O Ministério Público cheguei a fazer, mas o Ministério Público acho que ele não me quis. Então, eu fiquei na terceira fase de um Azar é desses dele, concursos. Rafa. Para O quê? único Porque quem concurso passa para o em 11. Ministério Público que eu fiz, acabei não logrando êxito aí. Cheguei até a terceira fase, mas consegui realizar o sonho da magistratura e já estou aqui nessa batalha há alguns anos aqui no Amazonas. Mas obrigado E, pela para, distinção, Mari. E e aproveitando o peixe, parabéns. o nosso livro já está na gráfica, né? E ele vai tratar sobre método de concurso público. Não é o nosso tema aqui hoje, mas Ah, tudo mas para. aquilo que a gente, para aquelas pessoas que pretendem aí depois estudar para concurso, eu preparei um livro com muito carinho. Já tem um ano que eu já estou trabalhando nele E e tem ele já know-how, está. né, Rafa?
Obrigado pela gentileza aí, mas a gente Tem agradece realmente aí a gentileza do know-how. Enfim, é compartilhar um pouco das nossas experiências, para que possamos aí deixar uma mínima ajuda, que seja uma única pessoa que consiga seguir o caminho e realizar o sonho, assim como eu consegui. Tá Acredito certo. que você na advocacia também se sente bastante realizada. Graças a Deus. Já terá valido muito a pena. Eu vi aqui uma juíza também do Pará, que ela, inclusive, também saudar ela, a Priscila Mouzinho, ela me ensinou a fazer sentenças. Oi, Priscila. Numa época aí que eu tinha tido algumas reprovações em sentença, e ela colaborou. Deixar um grande beijo aí à doutora Priscila também, grande amiga no Pará. Um abraço. Ô, Rafa, bom, feita a devida apresentação do seu currículo, do seu extenso currículo, eu te chamei aqui para a gente falar sobre o tema do seu livro, que é um tema, assim, maravilhoso, e é muito legal porque a gente vai ter os dois contrapontos dessa história, porque eu tenho a minha visão como advogada. Perfeito. E, assim, eu não entendo muito a visão de juiz, porque, assim, quando nós escrevemos, eu tenho certeza que aquilo, para mim, é um claro dano, é um claro direito, e, de repente, vem uma sentença de improcedência nesse sentido. Então, é muito bom a gente ver esses dois contrapontos, do lado da magistratura, do lado dos advogados, e o Rafael, ele escreveu um livro que chama Dano Temporal, Tempo como Valor Jurídico, que hoje em dia, acredito, é dano temporal. Eu falei autoral? Temporal. Falei moral ou autoral? Temporal. Dano, eu achei que eu tinha falado errado. Dano temporal, tempo como valor jurídico. E hoje em dia, assim, é um tema muito, muito, muito presente na nossa vida, principalmente porque eu quero que você... Vamos começar, Rafa, eu não sei nem por onde, vamos começar o que é o dano temporal. Vamos direto ao ponto. Exato. Né? Primeiro, o livro esse aqui que eu tenho em mãos, ainda é a primeira edição, que é o que eu fiquei em casa, é uma obra coletiva, né, que fala sobre o dano temporal. E é mais ou menos sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje, né? Aqui é uma obra que reuniu diversos autores do Brasil e foi uma obra premiada pelo Brasilcom, e nós tivemos aí com a Cláudia Lima Marques podendo escrever o nosso último prefácio, e ele já vai para a terceira edição, graças a Deus. Então, agradeço aqui, faço aqui as lembranças ao Dr. Maurílio, que é quem organizou essa obra junto com o Dr. Gustavo Borges, e convidou a escrever um texto na época em razão da relevância do tema. Então, indo direto para o tema, eu vejo que é o seguinte, hoje a gente já estudava na época da faculdade um livro de Domênico De Masi, que dizia o ócio criativo. Então, na verdade, a dimensão que o tempo hoje assume na sociedade era completamente diferente da dimensão que ela tinha alguns anos atrás. Veja bem, na época do meu avô, ele pegava os cheques que ele recebia na empresa, ia ali até o caixa do banco, enfrentava a fila, encontrava os amigos ali todos os dias e providenciava ali o depósito do cheque, depois de algumas horas que passava ali naquela fila de banco. Hoje, você faz um depósito de cheque online. Então, na verdade, aquilo que Domênico De Masi já dizia no passado, que o tempo seria um bem extremamente escasso e extremamente valorizado pelas pessoas, hoje a live nos mostra isso, tal como o Facebook, o Instagram, os aplicativos, enfim, todas esses mecanismos eletrônicos, aplicativos de banco que permitem ali transações imediatas. Hoje, inclusive, ontem eu tive a oportunidade de assistir uma live de um colega que é o Dr. Jorcenildo, colega aqui do Amazonas. Ele foi quem esteve ali junto com o ministro Humberto Martins, corregedor do CNJ, fazendo uma plataforma do e-notariado. Veja bem que hoje as escrituras públicas, você pode comprar e vender imóveis hoje. Quem cogitava isso na época dos nossos avós, talvez dos nossos pais, dos nossos avós? Era algo completamente fora de questão, onde os livros eram manuscritos, inclusive... para se passar em concurso de tabelião, tinha que se ter uma letra bonita para poder ali escrever nos livros. Escrever ali a transmissão daquele bem, que é a propriedade, que é considerado a vida e a propriedade, os dois bens mais valiosos que o ser humano possui hoje, e, consequentemente, a magistratura tenta aí, na medida do possível, resguardá-los, condenando, enfim, todo tipo de situação. Então, o dano temporal, basicamente, ele surge nesse contexto, no contexto de novidade, no contexto de
de que o tempo passou a ter uma conotação jurídica muito maior do que se via no passado. Então o tempo sempre esteve ligado principalmente à nossa vida. Inclusive um autor que a gente não pode deixar aqui de citar é o Dr. Marcos de Saulnies, que quem foi a pessoa no Brasil responsável não para tratar do dano temporal, porque isso a gente já vê desde dos filósofos gregos que tratavam do direito à felicidade, do direito ao tempo livre, do direito a você ser feliz com o tempo que você tem, com a vida que você escolheu levar. Mas esse tema ele ganhou uma profundidade maior com um autor chamado Marcos de Saulnies, e ele criou, ele se aprofundou especificamente criando a teoria do desvio produtivo do consumidor, que basicamente teoria do desvio produtivo do consumidor, que basicamente ali, num primeiro momento, no momento inicial, ele dizia, olha, o consumidor que se desvia das suas funções corriqueiras, do dia a dia, daquela coisa, das práticas das suas atividades comuns, tendo o fornecedor ocasionado este desvio, ele terá direito ali a uma reparação pelo tempo desviado, pelo tempo perdido. E ele entende que o tempo desviado não é somente o tempo de trabalho, mas é o tempo de descanso, é o tempo de lazer, é o tempo do estabelecimento de relações com vínculos amorosos, é o tempo decorrente da uma atividade de lazer que você deixou de fazer, como, por exemplo, ir à academia, enfim, um tempo para viajar. Todo o tempo ele é passível de reparação. Então, este tempo, quando desviado por uma situação que seja juridicamente relevante, por um tempo juridicamente relevante, além daquele necessário à prática da atividade para a qual se propõe fazer, ele é, então, passível de indenização. E nessa segunda edição, houve um aprofundamento dessa teoria. E ele, dentro de um raciocínio brilhante, ele estabeleceu e pôde perceber que o tempo, na verdade, ele é o suporte implícito da vida. Veja bem, neste momento em que eu e você estamos fazendo essa live, que as pessoas estão aqui nos assistindo nessa live, os nossos amigos, nós deixamos de fazer uma outra atividade que poderia estar sendo feita e programada para isso. E isso decorre da própria existência da física. Ou seja, quando você deixa de fazer uma atividade que está programada para aquele momento, aquele momento ele não vai voltar. Ele foi consumido de uma forma irrecuperável, de uma forma irrepetível, irrestituível, porque o tempo ele é um bem considerado finito. Ele vai acabar. O nosso tempo de vida ele vai acabar. Por isso, ele é um bem tão precioso que hoje as pessoas estão começando a tratar qual é o valor deste tempo perdido. Porque 1 minuto, 1 hora, o que é 1 minuto, 1 hora, 10 horas, para cada pessoa tem ali uma equivalência, mas enfim, basicamente o conceito de dano temporal é aliar a questão do tempo perdido, tempo inutilmente perdido, ou tempo desviado de uma atividade corriqueira, e aliado a um dano, a existência de um dano, de um prejuízo que, na maior parte agora da doutrina que se instala, seria de natureza objetiva. Perdeu-se tempo, perdeu-se vida, consequentemente, esse tempo desviado por outrem, alguém que lhe causou dano a este tempo perdido, ainda que constitua, em tese, um mero aborrecimento, ou em tese... então, a gente vai chegar no mero aborrecimento. Porque o mero aborrecimento não é ele que caracteriza o desvio do tempo. Porque aborrecer, a pessoa ela vai se aborrecer. Então, enfim, a jurisprudência ela vem no sentido, que eu acho que é isso que nós vamos tratar depois. Então, que eu acho que a gente vai entrar... Exato, dos Rafa. Advogados, enfim. Mas aqui a gente defende que o mero aborrecimento tem sim valor, porque houve ali um desvio do tempo produtivo daquela pessoa, consequentemente ela deixou de fazer... Eu fico feliz de escutar um magistrado de coração, independente da nossa amizade, eu fico muito feliz de que um juiz tenha essa posição. Sim. Porque é muito duro hoje em dia, a não ser assim que seja um caso gravíssimo, eu entendo que existe uma indústria de danos morais, sim. Mas entendo também que nem tudo é mero aborrecimento.
Então, eu acho que tem que ter esse equilíbrio. E foi exatamente isso que a Camila também falou, que é o que eu penso. Hoje em dia, acho que assim, o bem maior é a vida, é a saúde, e logo na sequência o tempo. Hoje em dia, cada vez mais o nosso tempo está escasso, e tem que ser valorado esse tempo perdido. Essas empresas, por exemplo, que ficam ligando o dia inteiro. Você perde tempo, você para de fazer algo produtivo, você para seu trabalho para atender telemarketing. Perfeito. Não é? Na verdade, é isso que a gente trata, que o tempo, o exercício do tempo, ele constitui numa liberdade. Ou seja, você pode exercer e deve exercer aquilo que você acha adequado de forma livre, de forma que você não seja obstado por um ato danoso de terceiro, ou seja, uma ligação de telemarketing, ou uma fila de banco, uma fila de uma grande empresa, ou hoje em dia a gente vê quando você quer cancelar um serviço, quanto tempo você pede? Às vezes a gente deixa inclusive tem uma autora que é tanto a doutora Laís quanto a doutora Maria Aparecida, elas estudam justamente isso, que para as empresas, economicamente, fazer com que o consumidor tenha aquele tempo consumido dentro de uma quantidade gigante de consumidores que estão ali tentando cancelar ou acabam desistindo no meio do caminho, aquilo em termos de... Quando a gente fala numa situação específica, a gente fala em 20, 30, 50 reais, mas e quando 10 mil consumidores deixam de cancelar o serviço num dia porque não conseguem? Quanto aquilo representa de faturamento para as empresas? Então, a gente defende, sim, que o tempo ele tem o seu valor, ele é passível de restituição, enfim, econômica, e por isso ele merece o amparo jurídico. Inclusive, a gente vai falar isso daqui a pouco, de forma autônoma, né? Inclusive, um segundo ponto que a gente ia tratar era justamente com relação à autonomia. Veja bem, vou chamar de Mari, né? Porque a doutora Mariana... pode chamar. Nós estamos aqui numa live entre amigos, né? Mari, minha amiga, eu defendo justamente que esse tempo, ele guarda... O STJ, num dado momento, ele disse o seguinte: olha, o dano moral, ele é independente, por exemplo, quando ele criou a súmula 387, do dano estético. E nós defendemos exatamente isso, que uma conduta do fornecedor, ela pode violar de forma objetiva 3 situações, ou seja, ela é passível de 3 reparações autônomas e distintas. Uma na seara material, que é efetivo dano causado e o ressarcimento daquele dano. Outro moral estrito sensu, chamado moral estrito sensu, quando há ali a dor, o sofrimento, quando a pessoa experimenta ali uma lesão ao seu íntimo, que lhe causa ali aquela dor, o sofrimento. E o dano temporal, autonomamente, ou seja, uma mesma conduta, e aqui a gente pode citar alguns casos concretos, e é o caso, por exemplo, veja bem, uma pessoa que recebeu agora o seu auxílio emergencial no valor de R$600, perdeu o seu emprego, teve aquele dinheiro depositado na sua conta corrente, e aquele dinheiro era para custear a alimentação daquele mês. Entretanto, o banco foi lá e subtraiu aquele dinheiro sem justificativa nenhuma, sem amparo nenhum. E aquela pessoa, ela sofreu, em primeiro lugar, o dano material, que é o dano decorrente dos R$600 que foram ali subtraídos da sua conta corrente. Então, aquele valor ele tem que ser restituído, segundo prevê o artigo 186, 927, que também dá suporte ao dano temporal. Em seguida, no Código Civil, ele sofreu um dano moral estrito sensu, porque o fato dele não conseguir alimentar a sua família, dele passar fome, enfim, lhe gerou ali uma dor, um sofrimento, um mal que ele precisa ser reparado nessa questão moral, psíquica que ele sofreu. Mas, e ele, para conseguir essa restituição desse dinheiro, ou para conseguir ali uma liminar judicial para
até conseguir a restituição desse dinheiro, vamos supor que ele foi à agência 4 vezes, que ele fez ligações para o gerente 5 vezes, que ele ligou no call center e passou horas tentando resolver aquele problema e só conseguiu a resolução daquele problema depois que ele tinha perdido aí talvez 20 a 30 horas da sua vida. Ou seja, o mesmo fato, ele está caracterizando 3 tipos de dano. 3 tipos de dano, 3 espécies. A primeira, o material, o segundo, o moral, e o terceiro, que a gente chama de dano temporal pelo desvio daquela pessoa das suas atividades cotidianas para tentar ali resolver um problema que precisaria que precisaria da sua atenção. Enfim, desviou aquele tempo. Então, basicamente, é isso. Rafa, fica à vontade. eu acredito que várias pessoas vão ter essa dúvida. O dano temporal, ele pode ser um braço do dano moral? Veja bem, é isso que esse é um segundo ponto. A questão é, como a jurisprudência tem se posicionado hoje? Né? Existem autores que defendem que o dano temporal, ele nada mais seria do que ele integraria o próprio dano moral lato sensu. Lato sensu, ou seja, pega o dano moral, coloca o dano temporal lá dentro e ele vai ser decidido conforme a questão. O STJ, como isso, e é justamente este é o ponto mais interessante para advogados que estão aí, talvez ou início de carreira ou queiram bater numa nova tese, que a possibilidade disso ser acolhido, o STJ, os tribunais superiores e o STJ já têm se direcionado, já têm trabalhado essa questão nos seus julgados, para que no sentido de que este dano temporal alce uma autonomia e que ele possa, então, independente do dano material, do moral, estrito sensu, também constituir uma categoria autônoma e passível de reparação dentro de um mesmo fato. Mas como que o STJ tem se posicionado? Por enquanto, porque isso depende muito de como os advogados vão formular a sua petição inicial. Porque geralmente o advogado ele faz o quê? Ele faz a sua petição inicial e ele diz, olha, aqui existe uma lei municipal que determina que o tempo máximo de espera na fila do banco constitui 20, 30 minutos, a depender da lei municipal daquele município. E o advogado diz, olha, meu cliente aqui, ele perdeu 1h30, 2 horas na fila do banco. Então ele merece, neste caso específico, a reparação por dano moral. Então o advogado, ele joga dentro da mesma petição e pede o dano moral, mas o fundamento do pedido dele é a perda do tempo. Então, isso depende muito que os advogados passem a fazer uma petição inicial, delimitando, olha, este fato constitui dano material, que foi o valor efetivamente subtraído, este fato constitui dano moral, que foi o sofrimento experimentado, e aqui há uma categoria de dano temporal, que é a perda do tempo, e isso aqui precisa ser restituído, esse tempo perdido, irrepetível, irrenunciável, um tempo que é finito, ele não vai mais existir. Então ele precisam se criar mecanismos nas petições iniciais para que os tribunais consigam dar esse amparo. Mas como que o STJ tem se posicionado hoje? Hoje ele pega, por exemplo, uma situação, vamos supor que uma pessoa desloque-se do interior para ir fazer um voo até uma outra cidade para poder ir num enterro de um parente querido. E a pessoa pega seu carro, vai até o aeroporto, no aeroporto ela espera horas e ela tem a notícia de que aquele voo é cancelado, né? O que o STJ faz? O STJ ele pega primeiro cancelamento de voo, atraso de voo, né? Cancelamento de voo. Ele joga ali dentro de um padrão geral e ele diz, olha, aqui é um atraso de voo, as indenizações variam entre 3 e 8 mil, 10 mil. E ele pega aquela situação concreta da perda do tempo, ou seja, do quanto tempo a pessoa gastou e vê, olha, aqui ele ia visitar um parente, que ia ao enterro de um parente e não pôde ir, evidentemente causou aí um abalo moral, estrito sensu, e só que ele vê a questão do tempo apenas como mensuração daquela indenização dentro do campo moral. Então parte-se da regra geral, ou seja, o atraso de voo, mensura-se
na questão dos patamares, e aí vai ao caso concreto, e dentro do caso concreto é que vê se vai dar... Que estipula. Que vai dar o mínimo ou o máximo. A gente chama isso de um critério bifásico, né? Eu vejo aqui a Silvia Varela, eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas a Silvia, diz, especificar o pedido. Exatamente, veja bem, o juiz, ele só pode julgar, a gente sabe, né, de acordo com o pedido, em razão do princípio da correlação entre o pedido e a sentença. O juiz, ele não pode julgar extra petita, ultra petita, ou seja, ele tem que ter uma correlação entre aquilo que é pedido. Muitas vezes a gente, ao julgar uma demanda, a gente vê que ali a pessoa poderia ter pedido mais ou diferente. Não, mas ela opta pelo caminho de pedir menos ou de uma forma mais que ela não consegue ali fazer aquele desmembramento. Então a Silvia está corretamente, ela está correta, extremamente precisa, no sentido de que o juiz, segundo o artigo 93 lá da Constituição Federal, inciso 9, ele tem que fundamentar as suas decisões. E como que ele vai fundamentar uma decisão baseado em dano temporal se o pedido... Se não foi pedido moral, se não houve a fundamentação naquele sentido. Enfim, esse é um problema. Fica à vontade, Mário, enquanto eu bebo a minha água. Ô, Rafa, deixa eu te perguntar, eu queria saber como que os tribunais regionais estão aceitando esse pedido, porque o que a gente encontra muita resistência, eu te falo por São Paulo, eu estava até conversando com meu cunhado hoje sobre isso. O Tribunal de São Paulo é assim, a não ser que você perca um braço, uma perna e chegue só com uma parte do que sobrou do corpo, você consegue danos morais em São Paulo. O TJ aqui é muito resistente em dar danos morais. Tudo é mero aborrecimento. Eu vou te dar um caso pessoal, meu. Eu tinha conta no Citibank e minha conta foi clonada 6 vezes. E você sabe que casa de ferreiro é espeto de pau. Nunca tinha tempo para fazer. Na 6ª vez fiquei com o demônio no corpo e entrei com uma ação lá no JEC. Eu perdi os danos morais porque o juiz falou que era aborrecimento. Era aborrecimento. 6 vezes. Eu não tinha dinheiro, eu estava presa no interior, fazendo audiência no interior. Fui sacar dinheiro para pagar pedágio, eu não tinha dinheiro para pagar pedágio. Porque meu cartão tinha sido bloqueado. Perfeito. Eu vi aqui uma pergunta da Camila também, daqui a pouco eu vou responder, bem interessante. De outras esferas, né? De outras esferas. Então, Rafa, se você puder responder assim, como que você tem visto isso nos tribunais regionais? Porque acredito que no STJ essa questão uma hora vai regular e vai para uma corrente majoritária ou minoritária, mas assim, o problema é a base aqui. São os juízes de primeira instância e tribunal, desculpa, Rafa. Mari, deixa eu, para poder responder a sua pergunta, veja bem, o STJ ele já tem se posicionado, e aí a palavra-chave se chama desvio produtivo do consumidor, ou seja, o consumidor se desvia. Você vai ver já diversos acórdãos que o STJ já está nesse sentido. Neste linha. Inclusive, o Maurílio, que é o organizador, ele teve a oportunidade também de distribuir algum desses livros aos ministros do STJ, né? Cláudia Lima Marques também, que faz o nosso prefácio, enfim, já tem sido, o Flávio Tartucci também já está tratando deste assunto no seu livro, já reconhecendo. Algumas pessoas ainda encaixam ele dentro do dano moral. Mas aí como tem posicionado? Tem um juiz, eu não me recordo agora exato o nome dele, um juiz da comarca de Jales, que proferiu uma sentença reconhecendo a autonomia do dano temporal. Então você pode procurar aí no Google, na internet, aqueles que têm interesse no tema, juiz Jales, comarca de Jales, e Jales fica em São Paulo, né? Curiosamente você está em São Paulo, perguntou qual é a posição dos tribunais de São Paulo, e essa sentença, ela foi uma das pioneiras, isso já tem alguns anos, foi uma das pioneiras a reconhecer o dano moral, o dano temporal autonomamente. Como independente. Como independente, e ele diz justamente sobre essa possibilidade. E aí, respondendo a sua pergunta, os tribunais eles têm relutado justamente por conta dessa indústria do dano moral, né? Então, o que hoje também a gente defende no livro? Que uma condenação em termos de ação civil pública, ou ela tem mais eficácia, mais eficiência do que as ações individuais. Porém, isso não é argumento e subterfúgio para que o juiz não reconheça.
para que o juiz simplesmente diga, não, aqui é um mero aborrecimento, fujo aqui da indústria do dano moral, porque a gente reconhece que o tempo tem o seu valor, e esse tempo é finito, ele vai acabar, inclusive para os amigos que estão aí vendo, hoje eu já vou responder a da Camila, e tem mais uma outra aqui, também pergunta, mas eu deixo aqui a recomendação, para quem terminar a live aí, pegar no Netflix, e se quiser tomar nota... Nossa, quanta pergunta! É um filme chamado O Preço do Amanhã. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver. Eu acho que eu já vi esse filme. E esse filme, ele mostra justamente ali uma pessoa que ela tem um relógio, e nesse relógio ele tem o tempo de vida. É demais esse filme. E este tempo de vida, ele se transforma em dinheiro. Consequentemente, a pessoa tem que comprar o tempo de vida. E isso é uma grande verdade. Esse tempo, embora ele pareça uma fantasia de ficção científica, não, isto é uma grande verdade. Porque não que o nosso tempo seja dinheiro, mas o nosso tempo está acabando. E como ele está acabando, ele tem o seu valor. E como ele tem o seu valor, ele precisa... já que tem que ser valorado. É como o Marcos de Saulles diz. O tempo, ele é o suporte implícito da vida. Então, sendo suporte implícito da vida, o tempo é vida. Sim. Sendo o tempo vida, você está perdendo tempo, está perdendo vida. E eu gosto deste modo de raciocinar, porque você perdendo vida, quanto vale essa sua vida? Veja que é engraçado, e daí também já nasce aí para os advogados a possibilidade de se pensar, de se raciocinar sobre o tempo, sobre o tema, porque quando a gente tem uma pessoa que morre, o artigo 948 do Código Civil, ele diz o quê? Que a pessoa tem direito ali a um pensionamento pela perda da vida do seu ente querido. E por que não? E por que não? Se a gente está perdendo vida, desviando do tempo de vida para fazer alguma atividade que acabou se tornando danosa, como, por exemplo, passar 10 horas tentando cancelar um serviço que foi ali contratado, esse tempo de vida ele precisa ser reparado. Então, nesse sentido, o nosso pensamento, o nosso trabalho. E aqui, respondendo a pergunta da Camila, ela perguntou, é possível pedir indenização do dano temporal na esfera trabalhista? O empregador que cause dano ao empregado poderia ser obrigado a indenizar o dano temporal? Veja bem, quando a gente trata, Camila, aqui, muito interessante a sua pergunta, muito legal, eu entendo que, embora a teoria tenha sido aprofundada para a questão consumerista, ela não se aplica somente à esfera trabalhista, mas em todas as esferas. Inclusive, um colega nosso, o Dr. Vitor Guglinski, ele trata exatamente dessa questão. Ele diz o seguinte, veja bem, um processo que demora tantos anos para se concretizar, isso não geraria um dano temporal? Fica uma reflexão. Enfim, para que o Estado fosse obrigado a indenizar com relação àquele tempo subtraído ali daquela pessoa que tem uma legítima expectativa sobre a atuação estatal. Enfim, no campo do direito administrativo, no campo do direito trabalhista, inclusive no campo do direito civil. Veja bem, Mari, se eu e você estabelecemos um contrato e dolosamente uma das partes acaba por diferindo e prorrogando e postergando o cumprimento daquela obrigação contratual, causando um desvio produtivo daquele indivíduo na esfera civil, por que não haver a reparação na esfera civil? Então, veja bem, embora essa teoria tenha sido aprofundada, inclusive eu estou vendo aqui colegas também de doutorado, né, e é justamente esse tema que eu trato também no doutorado, eu quero tratar, e a Camila abriu aqui o leque, também dessa possibilidade na esfera, que não se resume à esfera do consumidor. Então, dessa teoria, veja bem, quantos danos não estão sendo cometidos neste momento e as pessoas não percebem. O dano temporal cabe em processo de inventário? A Ana perguntando aqui. Eu entendo que sim. Veja bem, embora o Estado, quando ele se compromete a uma resolução do conflito, nós sabemos que existem processos aí tramitando há 10, 15, 20, olha lá, vou levar todos os meus processos, há mais de 10 anos vou começar a processar o Estado. Veja bem,
Camila, isso não começar, se as petições não forem feitas e se ouvir um sim ou um não da justiça com algo devidamente... Nunca vai a tese está regular, aí. A tese está aí. O doutor Maurílio, não. o doutor Marcos Dessauni, o Vitor Guglinski, Maria Aparecida, diversos autores aqui, Fernando Tartucci, todos esses que escreveram conosco aqui, uma gama grande de autores, a maior parte deles é na defesa da autonomia do dano temporal. Então, e Rafa, eu só vou fazer um... Embora ela fez uma brincadeira, essa é uma das exposições que o doutor Vitor Guglinski trouxe aqui para nós, uma visão. Inclusive, ele tem um artigo tratando sobre isso, ele escreve também, se a possibilidade do dano contra a administração. E eu vejo isso perfeitamente factível e caracterizado, tá? Então, não, a tese Rafa, ela é verdadeira e ela é realizável. Né? Vamos lá. Eu vou te falar uma coisa. Depois das suas explanações, eu fico pensando assim, a partir do momento que se reconhecer o dano temporal como autônomo, fica até mais fácil para o judiciário, para os advogados, porque assim, muitas vezes, quando você olha e fala, isso aqui não é dano moral, isso é dano temporal. Dano temporal. Então, exato, porque assim, de fato, às vezes não te fere a esfera íntima, não te causou uma angústia, um sofrimento, mas te causou uma perda de tempo indenizável. Eu acho que é isso. Eu acho que, a partir de agora, os advogados que estão aqui têm que começar a seguir essa linha como um direito autônomo, né? Como um ramo autônomo, saindo da esfera do dano moral e do dano material, criando-se um dano temporal como instituto autônomo, para justamente, eu acredito que as decisões vão ser melhores, porque é muito mais fácil, você sai da esfera do mero aborrecimento, porque o dano moral é algo muito delicado, você colocar um sentimento seu na mão de outra pessoa. O que eu sinto não é sempre o que o outro sente. É algo muito delicado. Subjetivo. É subjetivo. É muito subjetivo. Do interior da pessoa, né? E você não tem como entrar no seio da outra pessoa e ver, mensurar aquele sentimento, aquele sofrimento. Por isso também, em alguns casos, se criou chamado dano in re ipsa, ou seja, independente da dor e sofrimento. Mas isso, veja bem que isso é uma construção. É nesse sentido, né, que é importante. Pode continuar, te interrompi. Não, era isso, porque eu realmente acho que todo mundo agora tem que começar a fazer essa divisão desde a petição inicial. No escritório nós temos o costume, a gente já pré-questiona desde a inicial, para não ter problema lá em cima. Para subir. Então você tem que para subir. Então você tem que começar a fazer isso desde o começo, já divida entre dano material, temporal e moral, e para formar realmente jurisprudência nesse sentido e se reconhecer como um instituto, né? Não sei como a nomenclatura certa, mas como um... Nós estamos vendo aqui direito autônomo. Um grande amigo doutor delegado de polícia, um grande amigo doutor Eduardo Paixão, falando sobre o combate da indústria do mero aborrecimento. Inclusive eu já tive oportunidade de, em alguns casos, né, entender ali, seguindo a jurisprudência, que pelo mero aborrecimento, em diversas situações em que o consumidor se viu ali desviado com o seu tempo utilizado para outras finalidades que não aquela que ele desejava naquele momento. E isso tem sido amadurecido, isso tem sido criado, e eu acredito que os tribunais, eles estão agora... Hoje eu fiz uma pesquisa e nós já estamos com 895 decisões que tratam no Brasil... ali tem um quadro estatístico que o Marcos Dessauni preparou, e este quadro nós vemos que hoje já tem 895 decisões, que elas estão sendo produzidas todos os dias, acredito que já tem aumentado. Já tem aumentado. Que já tratam sobre o desvio produtivo. Então, veja bem, precisa que os advogados eles criem a cultura de combater, se for nos seus pedidos iniciais, dizendo, olha, aqui eu não estou pedindo dano moral pelo sofrimento, eu estou pedindo aqui o consumo da vida, o consumo da liberdade, o consumo dos sonhos, o consumo da felicidade. Porque, veja bem, felicidade para um não é felicidade para outro. Tempo exato, assim, você não transfere para o Estado
o poder de mensurar e de aceitar que você realmente sofreu aquilo. Exatamente. É muito melhor o dano temporal do que o dano moral. Exatamente. A não ser que seja um clássico, assim, de dano moral. Mas é demais, Rafa. Desculpa te cortar. Eu tinha tomado a anotação aqui, que o juiz que prolatou essa sentença é o doutor Fernando Antônio de Lima, comarca de Jales. E o caso específico dessa comarca de Jales, que entendeu pelo dano temporal autônomo, é um caso que um consumidor ele esperou 3 horas e 2 minutos numa fila de banco. Veja bem, imagina você sair da sua casa 10 horas da manhã e conseguir, depois de 3 horas e 2 minutos, um atendimento numa agência bancária, numa fila de banco, ali esperando. Me soa algo não razoável. As leis municipais, embora elas digam lá 20, 30 minutos, eu já tenho uma posição firmada, que não é num dia de pagamento, por exemplo, do município de interior, onde todo mundo vai lá maior, receber. Há de se ter um equilíbrio para que, se aquele tempo se extrapolou em alguns minutos, porque também o fornecedor, e tem uma outra pergunta aqui da doutora Sigrid também, em relação à pessoa jurídica, né? E em relação aos precatórios. Veja bem, aqui o que a gente defende é que qualquer tempo perdido, desde que ele seja juridicamente relevante, a Ana está perguntando em relação aos precatórios, né? Eu entendo perfeitamente aplicável, tendo em vista, inclusive, que os precatórios, eles têm uma legislação que os ampara, né? E dentro dessa legislação que o ampara, ele tem um prazo para ser pago e realizado. Se isso é feito dentro desse prazo que ele é pago e realizado, não há ali um desgaste do consumidor, enfim, porque há uma legislação objetiva que prevê ali a questão dos precatórios. Mas, quando as pessoas demoram mais tempo, enfim, consomem-se ali tempo de vida, já é possível pensar na aplicação nesta seara do tempo perdido, enfim. Aqui a doutora Sigrid perguntou se aplica à pessoa jurídica. Veja bem, acredito, Sigrid é uma colega de doutorado também, queridíssima, a Sigrid perguntou se aplica às pessoas jurídicas. Perfeitamente aplicável, porque o tempo que aquela pessoa jurídica, porque ali não é o tempo que a pessoa passa por trás de resolução de problemas, é possível que ali aquele representante da pessoa jurídica e a pessoa jurídica tenha ali um consumo de um tempo excessivamente, que se tornou oneroso a persecução ali dos fins em que ela buscava na sua... A questão é que enquanto esses pedidos eles não forem trazidos a juízo, não forem formulados e fundamentados, não vai poder haver uma sedimentação da jurisprudência nesse sentido e consequente reconhecimento. Eu tive a oportunidade, que inclusive foi quando o doutor Maurílio me chamou para escrever esse artigo, eu tive a oportunidade de homologar um acordo em que uma empresa de telefonia reconheceu a procedência do pedido, enfim, e fez ali um acordo exclusivamente com relação ao dano temporal. Ou seja, a empresa de telefonia ela ofertou um dinheiro, olha, aqui independente de dor, sofrimento, eu vejo aqui que o consumidor fez diversas ligações tentando resolver o seu problema, não conseguiu, e eu estou aqui agora fazendo o acordo para reparar esse tempo perdido do consumidor. Então, muito interessante. Me perguntaram aqui, deixa eu ver que eu não consigo ver, tem o número do processo, gostaria de ter acesso, Dr. Jadson, também colega querido, está aqui. Não tem o número do processo, mas é da comarca de Jales, e o juiz, é só procurar no Google, juiz Fernando Antônio... Eu vou procurar e vou colocar na página, Rafa. Eu vou disponibilizar. Fernando Antônio de Lima. Então, fora as jurisprudências que a gente já traz, né, nesse livro, que foi a primeira edição, ele mudou de cor, ele já está disponível na editora Empório do Direito e Tirante. Este livro traz muita jurisprudência sobre o assunto e uma base para que os advogados consigam aí fundamentar os seus pedidos e, quem sabe, num futuro próximo, a jurisprudência possa estar tomando um outro rumo, uma outra posição,
no sentido de tirar isso dentro do pacote do dano moral lá do dano moral. E reconhecer que no mesmo caso existem as separações autônomas na seara material, na seara moral, estrito sensu, efetivo dano sofrimento à honra e imagem, e também com relação ao dano ao dano temporal. Então, mas isso tem que ser muito bem difundido, as pessoas realmente têm que começar a requerer, porque senão a gente nunca vai chegar. Porque o grande problema hoje em dia, Rafa, eu te falo do outro lado, vai cair na vala comum a maioria, nos tribunais, não no STJ, tá? Mas acho que nos tribunais regionais. Eles vão jogar para dentro dos danos morais. Então é isso que cabe a nós, os advogados aqui, bater nessa tecla e realmente começar a fazer essa divisão, porque é mais benéfico para todo mundo. Acredito que seja mais benéfico para vocês julgarem, é mais benéfico para nós, advogados, e vai formar uma hora, vai sedimentar uma jurisprudência, que é o que você falou. Rafa, agora vamos falar uma questão que para mim é tão delicada quanto no dano moral, que é quantificar o valor desse tempo, né? Como que quantifica esse dano? Porque você também vai transferir novamente... quanto vale o meu tempo? O meu tempo vale X, o do Abílio Diniz vale tanto. Acredito que não sejam tempos iguais, os valores. Perfeito. A doutora Juliana colocou aqui o processo em que aconteceu aqui um caso, enfim. Vamos lá. Essa questão da quantificação do dano temporal, ela colocou um processo em que aconteceu dano moral, enfim, acredito que seja talvez esse seja um dos... Perdi aqui o comentário. Talvez esse seja um dos processos em que foi reconhecido ali o dano temporal. Mas veja bem, você falou uma coisa que é muito importante. Quando a gente está dentro de ciências humanas, não tem como a gente tratar com exatidão, com cálculos precisos e matemáticos, qual é o valor daquele tempo subtraído e, consequentemente, quanto deve se dar de reparação. Quando a gente fala de ciências humanas, tudo depende de um raciocínio, da criação e uma fundamentação para a construção de um raciocínio, através da premissa maior, premissa menor, que a gente chegue ali a uma conclusão de que aquele tempo violado naquela circunstância vale tanto. Porém, para isso, você tem elementos. O nosso código, se você percorrer ali o que a gente já tem dentro do ordenamento jurídico, embora fosse recomendável que o legislativo fizesse um dispositivo específico, como é o caso, por exemplo, na indenização por morte. A indenização por morte, ela quase traz um critério matemático para aquele que postula e para aquele que vai pagar. Porque ele diz, olha, aqui, se o fulano, ele se acidentou, morreu em decorrente de um acidente de automóvel, ele tem direito lá a um pensionamento de 2/3 do valor do que ele recebia a título de salário ao tempo em que era vivo, porque pressupõe que 1/3 ele utilizava consigo. E aquilo gera um pensionamento até a uma expectativa de vida, de quando ele teria lá a expectativa de vida do ser humano. Então nós temos ali um dispositivo específico que trata da indenização por morte. Seria adequado, seria recomendável, seria justo que o legislador, por exemplo, trouxesse talvez um dispositivo em que ele previsse expressamente, olha, a indenização que foi causada pelo atraso de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas na prestação, ela equivalerá a X% do valor YZ. Nós teríamos aí um critério objetivo. Porém, nós não temos esse dispositivo no Código não temos no Código Civil e também não temos em nenhuma legislação específica sobre o assunto. Mas, percorrendo o Código, a gente pode trazer aqui algumas soluções para que essa indenização possa ter um mínimo de base para poder ali ser postulada. Como eu citei, por exemplo, nós vimos aqui a indenização por morte. A indenização por morte, ela leva como elemento de aplicação a questão do quanto a pessoa oferia de renda naquele momento. Então, veja bem, o meu tempo, ele não tem o mesmo valor do Bill Gates, ele não tem o mesmo tempo do Mark Zuckerberg, né? Enfim,
o tempo dele, certamente 1 hora do tempo dele perdido, tem um valor, tem um valor muito maior. Isso cheira até de doutorado, exatamente, Jadson. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Então, o que acontece? Nós temos que ter alguns parâmetros e o código já nos traz. Por exemplo, quando a gente diz que o tempo ele é o suporte implícito da vida, então o tempo perdido seria tempo de vida perdida, nós já temos aí um parâmetro do código. O código já traz para a gente, dentro ali da indenização por morte, um parâmetro para se oferir, que é a quanto aquele sujeito recebia. Me parece que esse critério ele precisa ser ponderado junto a muitos outros critérios, porque ele há ali, inclusive, houve a distinção e já muitos julgados de que ele poderia, sendo ele exclusivamente aplicável, poderia haver ali um preconceito, uma forma de dizer, olha, o tempo do João, por que o tempo do João que ganha mais vale mais e o tempo do Pedro que ganha menos vale menos? A mim me parece que ele é um dos critérios já um pouco mais objetivos que pode servir como base de fundamentação. Eu acredito. Porém, não único e exclusivo. Um segundo critério, que me parece também bastante razoável e objetivo, é se verificar quanto tempo se efetivamente perdeu para realizar aquela tarefa. Porque me parece que a pessoa que demorou 3 horas para ter um atendimento bancário e receber um X de indenização, não teria o mesmo direito de uma pessoa que que demorou 6 horas. Essa pessoa gastou muito mais tempo, consequentemente, se ela perdeu muito mais tempo, ela teria uma indenização muito maior, muito superior. Então, esse critério do tempo de resolução de problemas, ele poderia vir conjugado a este primeiro critério. E outro critério, por exemplo, é o tempo de expectativa de vida. Por exemplo, penso eu que um jovem com 18 anos, ele tem uma expectativa de vida muito maior do que uma pessoa de 75 anos, que sabe que ela vai viver ali, nós temos notícias aí de 100 e poucos anos, ou seja, o máximo de vida que ela vai viver é um espaço de tempo muito menor do que aquele jovem. Do que o jovem. E isso é uma lei da natureza. Então, me parece também que o segundo critério de valoração do dano temporal e que seria bastante aplicável seria essa questão do tempo de vida remanescente. E me parece também que um outro critério que está aliado, veja bem, uma pessoa que está talvez com uma enfermidade incurável, que tem essa vida, a gente chama de vida abreviada, né? Já se sabe que por estudos médicos, enfim, aquela vida seria uma vida abreviada. Talvez esse fosse um outro critério de valoração desse dano temporal. Então, eu acho que basicamente... Rafa, nós temos... o nosso amigo Rivaldo também, que chegou aqui, grande magistrado. 5 minutos. 5 minutos. E assim, eu tenho 2 questões para fazer. Uma, Perfeito. Perguntar, acho que foi a Camila que perguntou, o dano temporal é reconhecido na legislação estrangeira, já ou não? Olha, nós temos... Já é previsto, nós não temos as previsões expressas de legislações estrangeiras. O que se tem, na verdade, é um movimento que se tem criado neste sentido justamente de que o dano, que o tempo ele é um bem, e como bem ele precisa ser indenizado. Então, realmente, eu não tenho conhecimento das legislações estrangeiras de ter uma previsão expressa na legislação estrangeira, com respeito ao tempo, né? Com respeito ao tempo. E me diz uma coisa, que a gente entra no tema da elaboração de petição inicial e afins, esse critério, por exemplo, de pensão, a gente já utiliza. Você faz a média, o STJ também já regula uma média de idade, e é exatamente isso. Quanto que a pessoa oferia, subtrai uma parte, multiplica por quanto mais ou menos viveria numa faixa etária dentro daquela determinada situação. E geralmente os juízes mandam os advogados já quantificarem, fazerem exatamente mais ou menos esse cálculo e colocar no valor a causa. No dano temporal, você também entende que já tem que ser quantificado ou não? Veja bem, se você tiver elementos suficientes e objetivos para quantificar aquela perda de tempo perdido, por que você não quantificar?
Vamos supor Tá. que, como a gente citou aqui, uma pessoa que tem, por exemplo, uma renda gigantesca, que é o caso do Bill Gates, ele diz, olha, eu ganho, eu fiz um cálculo, mais ou menos, e eu me lembro que uma pessoa que ganha em torno de um salário mínimo, ela teria ali em torno de R$60, R$70 a hora. Vamos supor que aquela pessoa perdeu, estou dando um exemplo, perdeu ali 10 horas do seu dia. Ela pode trazer um elemento ali para o juiz julgar de acordo. Olha, aqui eu vejo que a pessoa perdeu X horas e há um elemento objetivo, eu vou me filiar a este elemento objetivo. Agora, me parece que a gente não consegue, num primeiro momento, fugir do arbitramento que está ligado ao dano moral. Ali a gente tem no artigo 938 e seguintes ali do Código Civil, que o critério de arbitramento. Então, eu vejo o seguinte, para responder de forma mais objetiva a sua pergunta. Se o advogado tiver elementos que permitam ao juiz, de forma mais objetiva possível, valorar o tempo perdido daquela pessoa, que o advogado faça. Que faça. Isso vai permitir com que ele encampe aquela teoria, que desmembre do dano material, do dano moral, estrito sensu, e dê ali o amparo ao dano temporal, e possa ali facilitar aquele entendimento da tese que está sendo sustentada em juízo. Agora, caso o advogado não tenha como trazer um cálculo de forma mais objetiva possível, eu acredito que não vai se conseguir fugir, e é justamente o que eu pretendo com esta tese, é tornar a quantificação do dano temporal o mais objetiva possível. Trazer elementos, porque, veja bem, o problema que eu vejo que o STJ, que o Tribunal de Justiça aí de São Paulo, e talvez e aqui do Amazonas, e em qualquer outro lugar, de repente não esteja encampando e aplicando a teoria, é justamente porque faltam estes elementos. Os elementos. Porque como que você vai julgar algo dizendo, porque é subjetivo para a pessoa e é subjetivo para o juiz. Exato, a gente cai na mesma questão dos danos morais, por isso que eu te perguntei. É subjetivo. A gente Quando você traduz essa subjetividade, você afunila ela para um grau de maior objetividade possível, você permite ao julgador ter elementos para poder reconhecer aquele tempo perdido que se postula. E é justamente nesse sentido que eu estou trabalhando. Desculpa, doutorado eu quero te fazer uma pergunta capciosa, a gente tem 2 minutos. 2 minutos, vamos lá. Dano temporal agora decorrente da pandemia, porque vai ter muita empresa se esquivando, falando que não deu causa àquela situação por conta da pandemia, e vai ter muito consumidor querendo indenização. Sim. E aí, Rafa? Vamos lá, a gente sabe que a pandemia, ela se deu no contexto... força maior exclui, não exclui? Exatamente. Se esse vírus ele foi transmitido por alguém, lá ele seria, então, um caso fortuito, que foi criado pelo ser humano. Mas a gente entende aí, lá, como uma força maior, e a força maior, ela é um caso de excludente de responsabilidade civil, como nós temos no Código Civil. Porém, eu vejo que toda essa... Hoje nós temos os princípios maiores dentro do Código Civil e também do Código de Processo Civil, que prevêem, por exemplo, a cooperação... A gente tem 20 segundos, Rafa. 20 segundos? A cooperação Fala. Enfim, cooperação das partes e tudo mais. Então, eu acredito que para que isso seja possível, tem que afunilar. Pessoal, caso concreto, né? Mari? Obrigada. Rafa, obrigada a você. Que o tempo nosso tá e depois esgotado. vamos tentar voltar com esse tempo. Nós temos 6 segundos. 6 segundos? Esse tema é maravilhoso. As pessoas que estiveram aqui hoje vai ficar